Graças a paz, igreja. Privilégio nós podermos estar hoje reunidos aqui como uma pequena parte do corpo de Cristo, podendo ler sua palavra, como nós vemos, um Senhor que nós podemos já chegar a Ele e apresentar nossas questões, nossas queixas, mas um Deus que também é soberano sobre todas as coisas e responde nossa oração. Queria convidar os irmãos nesta manhã a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, nós veremos do versículo 14 ao 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Queria convidar as crianças aqui à frente, vamos orar por elas, elas terão um momento lá atrás com o departamento infantil. Oremos. Justo e eterno Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E se renovaram em nossas vidas hoje e podemos estar aqui, ó Pai, para aprender mais do Senhor, para cultuar a Ti, Deus, e termos nossas forças renovadas, porque nós esperamos no Senhor. Que o Senhor possa cuidar dos nossos corações, falar aos nossos corações através da Tua santa palavra, Pai. Que o Senhor também possa cuidar da vida desses pequeninos, para que eles possam aprender, Deus, numa linguagem que lhes seja acessível e que nenhum deles, Pai, venha se afastar dos Teus caminhos, mas que o Senhor preserve-os e guarde-os, que eles perseverem na fé no Senhor e cresçam, e sejam bênçãos, sejam luz na Tua igreja, Pai. Aplica a Tua palavra aos nossos corações, Deus, nesta manhã. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Missão dada é missão cumprida. Esse é um termo muito comum no Exército e também comum às nossas vidas. Nós costumamos ouvir isso. E o resumo disso é que quando uma ordem é dada, a gente tem que cumprir. E, particularmente no Exército, o soldado precisa cumprir aquilo que é passado para ele. Não tem choro, não tem mimimi, não tem desculpas. Não há barreiras, não há dificuldades. Ele tem que cumprir aquilo que é lhe dado como ordem. Da mesma forma, o Senhor ele não está fazendo um pedido aqui a nós. Não está dando uma condição através desse texto. O Senhor Jesus, quando ele está numa série de ensinamentos conhecidos como o Sermão do Monte, e esse texto se encontra nessa parte da Bíblia, nessa parte das Escrituras, ele está dando uma ordem aos seus discípulos. Ele está chamando os seus discípulos a cumprirem uma missão. E é uma missão dada pelo Senhor, que precisa ser cumprida ali por aqueles que estavam ouvindo e por nós que temos a palavra de Deus revelada aos nossos corações hoje. O evangelho onde essa passagem se encontra foi escrito por Mateus, um coletor de impostos, um homem odiado pela sociedade daquele século, mas que, escolhido pelo Senhor, foi parte dos seus 12 discípulos. E dentre os propósitos de Mateus, ao escrever esse evangelho, ele tem como propósito apresentar Cristo como o Messias prometido do Antigo Testamento, o Messias que o povo de Deus aguardava. E diante disso, Mateus também tem o propósito de inspirar os cristãos a testemunharem sobre o reino de Deus, mostrando que Cristo sempre estará com o seu povo. Então, diante disso, olhando para esse texto, eu queria ver com vocês nessa manhã, de forma breve, duas consequências do chamado que nós temos para testemunhar sobre o reino de Deus. Duas consequências que, olhando para esse texto, nós vemos que vai fazer parte da caminhada do cristão. Vai fazer parte da vida de cada um de nós que proclamamos e erguemos nossas vozes para dizer que somos cristãos, que somos discípulos e seguidores de Jesus. E a primeira consequência desse chamado que nós temos dado pelo Senhor para testemunhar do seu reino é que a nossa presença ela é notada. E Cristo continua aqui no Sermão do Monte dizendo que nós, vós, igreja, cada um de nós, cada um daqueles que estavam ali aos pés de Cristo, eles são a luz do mundo. Não é uma condição que Cristo está dando ali, que eles podem aceitar ou não.
Cristo faz uma afirmação. O verdadeiro cristão, ele é luz do mundo. E algo só precisa de luz se estiver em trevas, no escuro. E é assim que o mundo se encontrava. É assim que o mundo se encontra hoje. O mundo em trevas por causa do pecado. O mundo em trevas por causa do mal. E nós não precisamos andar muito para ver isso em nossa sociedade. Basta passar 3 minutinhos assistindo o jornal, que a gente vê o desdobramento da consequência do pecado. Homicídios, violência e muitas outras coisas que eu poderia citar aqui. Mas para sermos luz nesse mundo, e aqueles seguidores de Cristo, para serem luz também naquele século, eles precisavam se desgastar. Porque para a luz brilhar, há um desgaste. Mas era uma missão dada. Não é tarefa da igreja, nem naquele tempo, nem hoje, se especializar em emitir qualquer tipo de pronunciamento referente a problemas econômicos, políticos e sociais. Não estou dizendo que com isso há problema da igreja se posicionar em relação a esses assuntos, mostrando à luz da palavra do Senhor como o Evangelho transforma e redime toda a criação em todas as suas esferas. Mas que esse não é o dever primário da igreja. Não é o dever primário que o Senhor está estabelecendo aqui. Porque o dever primário da igreja, ele era e permanece sendo difundir a mensagem da salvação, para que perdidos possam ser encontrados, para que nós, como povo de Deus, possamos ter a nossa fé fortalecida e que Deus venha a ser glorificado. Por isso que nós cristãos somos a luz do mundo, mas num sentido secundário, porque nós refletimos a luz de Cristo, a luz que um dia iluminou o nosso coração escuro, perdido, caído, que nos mostrou o caminho da salvação por onde nós deveríamos prosseguir. Mas Cristo continua falando dessa afirmação, dizendo que nós somos luz do mundo, e ele vai pintar aqui 2 figuras, pegar 2 coisas do contexto da rotina, do dia a dia daquele povo. E a primeira é que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Eu acredito que todo mundo aqui já teve a oportunidade de viajar, pelo menos para o interior de Pernambuco. E quem teve a oportunidade de viajar à noite, a gente tem muitas serras no caminho, principalmente entrando para o Agreste. O caminho é mato, 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 tudo escuro e tem luz. Mas quando chega a luz, a gente sabe, chegou a cidade. Então é mais ou menos essa figura aqui que Cristo quer pintar aqueles seguidores que estavam ouvindo. É inevitável. Assim como uma cidade edificada sobre um monte durante a noite, que brilha e todo mundo que passar ao redor vai ver. Cristo está dizendo que é inevitável ser um cristão e não ter a sua presença notada. Um cristão genuíno, ele não consegue se esconder do mundo, porque os seus feitos chamam a atenção. Ele não é um agente secreto, porque nós precisamos ser reconhecidos, e o cristão, ele precisa ser reconhecido no mundo, não pela profissão que ele exerce na sociedade, por mais que isso seja digno. Não pelo time que ele torce. Não pelo posicionamento político que ele tem. Mas ele deve ser reconhecido primariamente por ser cristão. Não tem como se esconder, e essa é a primeira imagem que Cristo pinta aqui. E a segunda é que não se pode acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Contextualizando, é como se tivesse soltado energia em sua casa. E eu peguei um pouco disso. Peguei a transição de vela para lâmpada de emergência. Mas quando faltava luz, minha mãe ia lá, pegava uma velinha, acendia, e isso iluminava toda a casa. Contextualizando, a imagem que Cristo pinta aqui é que, se faltar luz em sua casa, você não vai pegar uma vela e colocar uma caixa em cima, porque isso não vai adiantar de nada. Mas Cristo diz que essa lâmpada deve ser colocada no velador, em evidência, em cima da mesa, para que isso venha iluminar toda a casa. Isso mostra que nós não fomos salvos para ficarmos detidos nas 4 paredes da igreja. Nós não fomos salvos para que fiquemos só no nosso clube eclesiástico, com nossos amigos, que isso é bom,
nossas programações, isso é muito bom. Mas a imagem que Cristo pinta aqui é que nós precisamos ser luz. Não podemos nos reduzir a pouco, mas precisamos brilhar na sociedade. Ser luz no trabalho, na escola, no curso, na sua vizinhança. Em qualquer lugar que você venha a transitar. Ser luz na vida de qualquer pessoa que nós venhamos a conhecer. Porque se a nossa presença ela não é notada, e eu digo isso com muito temor no coração, porque se a nossa presença ela não é notada no nosso trabalho, na nossa vizinhança, em meio aos nossos amigos, alguma coisa está errada com o nosso relacionamento com Deus. Não estou falando que nossa presença tem que ser notada para que as pessoas reconheçam o quão legal nós somos, o quão capacitados nós somos naquilo que nós exercemos como profissionais, mas é a presença notada como um cristão. Porque Cristo diz que nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder um cristão da sociedade. Porque por onde quer que ele vá, a sua presença vai ser notada por aquilo que ele é em Cristo. Nossa presença notada é a primeira consequência desse chamado que temos para testemunhar do reino de Deus. Mas a segunda consequência desse chamado que nós temos para testemunhar do reino de Deus é que o nome dele é glorificado. E o versículo 16, finalizando, ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É mais uma ordem de Cristo, não uma condição, não um pedido. Ele afirma e ordena: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Nós não somos agentes secretos, porque o mundo precisa ver as boas obras que nós fazemos, mas com o objetivo de glorificar o nome do Senhor e não o nosso. Não com o objetivo de que pessoas olhem para nossas vidas, olhem para nossa dedicação, muitas vezes na igreja, e reconheça que há algo de bom em nós, porque não há nada que a gente possa se gloriar diante do Senhor, a não ser naquilo que Cristo fez por nós. Nós não temos nada a apresentar diante do Senhor, a não ser o nosso pecado, que Ele pagou o preço. Então nós não temos nada, porque as nossas boas obras, até as nossas boas obras, se nós quisermos usá-las para nos justificarmos diante de Deus, Deus as trata como trapos de imundícia. Mas somos chamados para fazer essas boas obras, porque todo cristão transformado, ele vai querer que pessoas também conheçam esse Senhor, e isso faz parte de suas boas obras, sejam os seus atos de amor, seja alimentar famintos, aconselhar pessoas, orar, visitar os irmãos da igreja, ser honesto no trabalho, ter atenção com as pessoas, confortar corações muitas vezes entristecidos, carregados de problemas e sem esperança de um Salvador. Ajudar as pessoas, tratar bem todos ao nosso redor. Ser um funcionário, um chefe exemplar. Tudo isso faz parte da rotina de um cristão. E muitas outras coisas que nós precisamos cumprir de acordo com a palavra de Deus. Isso faz parte das boas obras que, como Paulo diz em Efésios 2:10, obras que o Senhor, de antemão, já preparou para que nós andássemos nelas. Porque um cristão, ele não vai ter as suas boas obras para garantir a sua salvação, mas as suas boas obras vão ser consequência da salvação que ele tem no Senhor, com o fim de que, através de sua vida, pessoas venham a glorificar o Pai, o Senhor que está nos céus. A finalidade de sermos luz nesse mundo, a ordem que Cristo nos deu, de que nesse mundo nós precisamos brilhar, ser notados como cristãos e testemunhar do seu reino, é para que o seu nome seja glorificado e não o nosso, e não o nome da igreja, e não o nome de nenhum líder, mas o nome do Senhor. Não é para que sejamos reconhecidos e idolatrados, era para que pessoas se rendam aos pés de Cristo, se rendam aos pés do Salvador. É para que, através
da boa obra de cada um de nós, através das boas obras da igreja, pessoas se acheguem aqui para ouvir a palavra do Senhor, para terem comunhão com o povo de Deus e serem transformadas pelo Evangelho que transforma. Por isso nós precisamos fazer com que nossa identidade de cristão ela seja reconhecida diante de nossas ações, diante de nossas palavras, porque não tem como você se esconder. E a pior coisa é quando nós estamos nos nossos ambientes de estudos, trabalho, vizinhança, há anos e anos, e as pessoas nem sequer sabem que nós somos cristãos. Não estou dizendo que você tem que fazer uma tatuagem na sua testa, deixar bem marcado, eu sou cristão. Não precisa disso. É através da nossa vida, é através daquilo que nós falamos, porque se o Evangelho transformou nossos corações, se Cristo é de fato tudo em nossas vidas, assuntos acerca do reino de Deus vão fazer parte do nosso vocabulário. O pregar o Evangelho, as pessoas que estão distantes do Senhor, pessoas que estão caminhando para o inferno, vai ser uma preocupação nossa. Então, se a gente tiver algum amigo na faculdade, no colégio, no trabalho, a gente vai se importar com aquela vida, sabendo que a transformação, de fato, é o Espírito Santo de Deus que faz. Mas a missão de pregar o Evangelho é nossa. Porque o missionário não é só aquele enviado para o Mato Grosso do Sul, Portugal, ou qualquer interior ou longe. Nós, cada um de nós, temos o nosso campo missionário. Pode ser a sua vizinhança, o seu trabalho, a sua faculdade, o seu colégio. Todos nós temos um chamado a testemunhar esse nome do Senhor, para que o nome dele venha a ser glorificado. E numa sociedade onde qualquer identidade ela é reconhecida e respeitada, é um desafio para nós hoje sermos cristãos. Não podemos nos envergonhar, porque aquilo que a palavra de Deus diz é infalível, é suficiente para nossas vidas e precisamos testemunhar através dela. Porque não adianta fazermos boas obras, boas obras, boas obras e não falarmos da palavra do Senhor, que é o motivo que nos faz praticar isso. Então, diante desse chamado que nós não temos como passarmos desapercebidos. E preste bem atenção. Se você tem passado desapercebido na sua vizinhança, no seu colégio, no seu trabalho, algo está errado com a sua comunhão com o Senhor. Pessoas precisam reconhecer e ver Cristo em suas ações, em sua vida. Não deixe que chegue ao ponto de que, quando alguém que está ao seu redor descobre que você é cristão, para ele é uma surpresa. Fulaninho é crente. Nem sempre essa afirmação vai estar certa quanto à sua vida. Porque às vezes as pessoas não têm um entendimento do que é ser cristão. Têm um entendimento deturpado acerca do que é ser um seguidor de Cristo. Mas pode ser que essa afirmação tenha um tom de verdade. Porque o seu testemunho, o nosso testemunho, por onde nós estamos passando, pode não estar sendo aquilo que o Senhor nos ordenou, de sermos luz. Por isso nós temos esse chamado. Por isso nós precisamos fazer com que nossa identidade de cristãos seja reconhecida. Mas como eu disse, repito e afirmo, não é para que o nosso nome seja exaltado, mas é para que através de nós, vidas possam ser transformadas. Assim como missão dada é missão cumprida no exército, a missão de ser luz que o Senhor nos deu é algo que deve ser cumprido. Lembre, não é um pedido do Senhor, não é uma condição, é uma ordem. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, porque todo cristão, ele é luz. Ele é chamado para ser luzeiro nesse mundo perdido e caído. Que o Senhor nos dê a graça de sermos luz, porque Ele cobrará isso de nós. Ele cobrará cada omissão, cada oportunidade que a gente tem de
testemunhar do seu nome, de brilhar como luz do mundo, e nós não brilhamos. Como eu disse no início, brilhar desgasta. Ser luz em meio às trevas vai desgastar você. Manter o bom testemunho em um mundo hostil, em pessoas que no trabalho brigam para derrubar você, brigam para uma promoção na sua frente, pessoas na faculdade que muitas vezes vão menosprezar o Deus que nós cremos. Ser luz vai desgastar, vai requerer de nós forças, mas missão dada é missão cumprida. E nós precisamos, mediante a graça soberana do Senhor, termos esse chamado diante de nós e sermos luz nesse mundo, termos nossa presença notada, termos nossa identidade de cristãos notada, para que o nome do Senhor, através de nossas vidas, seja glorificado. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de sermos esses luzeiros, de sermos luz nesse mundo em trevas, e que Ele, com sua soberana graça, aplique a palavra em cada coração aqui. Nós e eu aqui não somos do coração de ninguém. Quem sonda os corações é o Senhor. E Ele conhece individualmente como está nossa vida, nos nossos ambientes de trabalho, estudos, vizinhança. Nós possamos ser reconhecidos como luzeiros. Se não estamos sendo, é uma oportunidade de nos colocarmos diante do Senhor, pedindo que Ele nos dê graça, para que possamos ter coragem de, em um mundo que jaz em trevas, nós não nos tornarmos trevas com o mundo, mas sermos luz que ilumina esse mundo. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações.